Segundo Whitehead, nós pensamos no geral, mas vivemos nos detalhes. Ué, e é assim no xadrez também, não só na vida. No xadrez, o geral é análise e o cálculo, os detalhes. Vamos acompanhar então agora uma partida onde eu comento, eu analiso exatamente esses pontos neste jogo do Piquet e Sossonko. Vamos lá? E na partida, Piquet e Sossonko, campeonato holandês de 1993, traz para a gente ensinamentos importantes da análise e do cálculo. Vem comigo. Aqui o Piquet fez E4, C5, Sossonko, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, e agora as pretas fazem a opção pelo G6, entrando na dragão. Bispo E3. Olha, esse bispo E3 é o coração da posição das brancas. Se o branco quiser ceder o bispo, vai ter que ser o bispo de casa branca. Bispo de casa preta não é bom, porque esse bispo é muito importante para proteção do centro, especialmente ali, né, o cavalinho e ataques na ala do rei. A base, por exemplo, de dama D2 e buscando a troca lá. Então, se você abre mão desse bispo, você vai ter problema no centro e vai dificultar o seu ataque na ala do rei. Veja, as pretas, sabendo disso, podem querer eliminar esse bispo. Nesse momento, então, fazendo o cavalo G4. Isso é um erro grave, que provavelmente você já conhece. Se não conhece, é esta a exploração. Bispo B5 é curioso, porque o ataque das pretas é na ala do rei. E você explora lá na ala da dama. Porque qualquer jogada que as pretas fizerem, vão perder material. Professor, se fizer cavalo C6, bom, 2 ataques, uma defesa. Ah, mas então eu cubro de bispo? Bom, aí está cravado. E a gente então vai tomar em G4. Quer dizer, não pode de jeito nenhum tentar tomar esse bispo de E3. E aí segue o desenvolvimento normal. Vamos fazer aqui bispo G7, F3. Bom, se você viu o branco fazendo bispo E3, se ele está priorizando ali a ala da dama, sinal que ele deve rocar grande. Veja, agora o F3. Para quando a gente jogar dama D2, fazer o roque, não tem esse cavalo G4 aqui que eu havia citado antes. Cavalo C6, dama D2, roque, bispo C4. Mas por que faz bispo C4? O bispo C4 é o ataque iugoslavo. Esse bispo C4 é importante porque se você roca agora, as pretas fazem D5. E esse D5, então, cumpre uma das funções que a gente tem toda vez que o adversário vai tentar atacar na área do rei. Porque o branco roca grande para atacar na área do rei. O que o adversário pode fazer? Contra-ataque central. O contra-ataque central é a principal arma que o adversário tem para poder lutar contra um ataque lateral. Ah, vai atacar na ala do rei, então primeiro contra-ataque central. Não deu na ala da dama. Não deu centro e na ala da dama, ah, meu amigo, então você reza, porque alguma coisa você fez errado. Você vai ficar de braço cruzado esperando o adversário fazer um ataque em cima de você sem contra-jogo nenhum. Não pode agir desse jeito. Então, para evitar isso, o branco faz bispo C4. Agora tem um número de ataque suficiente na casa D5. Bispo D7, H4, dá para rocar primeiro também. Então, H4, já estou querendo fazer o quê? Mandar lá o H5 abrindo a coluna. Toda vez que eu tenho esse tipo de posição, que a gente chama de ruptura, então você vai para cima do adversário, coloca um peão para poder tomar ali, e com isso você abre coluna, você pode abrir fileira, você pode abrir diagonal. É a essência do ataque, fazer ruptura, abrir linhas.
Torre C8, ó, não pode deixar a peça sozinha. Peça em defesa é tema de combinação. Então, o piquet já joga bispo B3. Suponhamos que ele fizesse aí H5 e se interroga. Porque agora, ó, cavalo toma, dama toma, senão perde o bispo já direto. Cavalo G4, dama D3 e cavalo toma em E3. Pronto, caiu uma peça. Então, quando faz torre C8, bispo B3, coloca a peça em segurança. Cavalo E5, está claro aqui então que nós queremos fazer de pretas cavalo C4. E isso vai ter um custo, esse bispo. Mas o bispo de casa branca, é claro que ele está fortão aqui, né, para atacar a ala do rei. Mas ele está aqui em B3 exatamente para isso, para poder tomar ali se o cavalinho for para C4. Cavalo C4, ele foi, bispo toma, torre toma, e agora eu tenho G4, que é o da partida, e há um interessante aqui também, que é fazer H5. Veja, professor, mas está dando o peão? Sim, mas toda vez que você tem ataque ali, e esse ataque precisa ser rápido, um está rocado grande, outro está rocado pequeno, jogadas como H5 abre a coluna. E aí, por exemplo, se ele tomar, a gente faz G4, expulsa esse cavalo e vai trabalhar aí com a torre super bem na coluna H. Bom, então, ele não joga assim, ele faz G4, ele prepara o H5. Dama C7, há uma possibilidade aqui também de se fazer dama 5. É muito comum você ver dama C7 e dama 5. Quando o roca é grande, fica esperto aí que sempre essa daminha está indo ali em H5. Perdão, A5 para atacar aqui. Olha só como ela fica poderosa. Então, desde A5, ataca a ala do rei e ficando sempre de olho aqui em C3, em A2. Dama C7, foi assim que o Sosonko jogou. H5, estava preparando, né, o H5. E torre C8. Você deve conhecer a famosa partida de 1930, Alekhine contra Nizovic, no torneio de Sanremo, na Itália. E nesse torneio surgiu ali, na coluna C também, só que o Alekhine fez isso de brancas, a famosa manobra das torres e da dama. Canhão de Alekhine, só que ao contrário, duas torres na frente e o Alekhine tinha a dama atrás. Aqui a dama está no meio, mas o princípio é o mesmo. Ou seja, colocar as três peças pesadas, três peças maiores, numa coluna e pressionar. Bom, peão toma. É natural, toda vez que a gente tem essa tomada, HG ter HG. Porque é o peão lateral tomando o central. H para G, G para F, F para E. Mas a ideia aqui do Sosonko é conseguir um respiro, uma casa de saída para o rei. Então isso deixa mais pobre a estrutura. Ó, nós temos aqui um bloco, 2, 3. O branco fica com 2 só. Quantos mais blocos você tem, mais fraco está a posição. Mais pontos vulneráveis você tem que ficar defendendo. Mas a ideia é dar casa de respiro para o rei, já que o ataque está iminente. Rei B1, você já deve ter visto um monte de vezes isso, né? Rocou grande, a torre fica bem, mas eu tenho que jogar este rei aqui para defender A2. Outra coisa, sai debaixo desta coluna. Outra coisa, sempre aquelas cravadinhas pela diagonal. Não, agora, né? É que o xadrez é dinâmico, pode ser que tenha algum problema assim. Então, para evitar ataques na diagonal, ataques pela coluna e no peão de A2, é muito necessário você fazer no roque grande o rei B1. E quando você roca pequeno, o rei está bem, a torre não. Então, você perde um tempo com a torre depois para jogar torre E1, torre D1. B5, natural aí, né? Um joga na área do rei, o outro contra-ataca na área da dama. Aqui é uma corrida, esse ataque à baioneta é de duplo fio e é uma corrida. Quem chega primeiro
janta primeiro, abre a posição do outro e com isso consegue gerar mais ataques. Nesta posição, o fino aqui seria G5. Então G5 é mais eficiente. Nas análises apareceu aí esse G5 como superior ao da partida. Da partida foi feito cavalo D5. Muito comum também, porque este cavalo aqui é um cavalo que a gente vai trocar pelo cavalo do adversário de F6, que ajuda a proteger o rei. Então a ideia do cavalo D5 é interessante para poder gerar ataques ao rei. Seguindo lá, espera aí um pouquinho. Aqui, já que a gente está falando de pressão na coluna C, será que já não dava para fazer um torre C3? Com certeza você deve ter pensado isso. Alguma hora torre C3. Quantas vezes a gente já viu em siciliana torre toma C3, mas é comum com a dama em A5. Agora, se a gente tomar então, a torre toma, dama toma, e depois torre toma, torre D3, querendo trocar, torre C4. Então, esta posição deve dar aí ligeira vantagem ao branco. Mas as pretas, ó, tem o par de bispos agora, né? Pode explorar as casas brancas, o branco não tem o par de bispos, e aquele ataque que está aí iminente não vai acontecer. Então, isso era uma opção, deixa o branco aqui com ligeira vantagem, mas pode ser mais interessante que ficar jogando agora esta posição super aguda, super agressiva, que nós vamos cair já já. Então, ó, cavalo D5, cavalo toma, peão toma. Bispo E5, por que tem que jogar esse bispo E5? Porque o branco ameaçava dama H2 e explorar a coluna H. Dama D3, já que não deu ali, né, para passar por H2, vamos jogar dama D3. Então, dama D3, dama B7, esse dama D3 mira para lá, né? Mira para a ala do rei do adversário. O dama B7, olha, esse peão aqui de D5, ele está indefeso. Então, o dama D7 tem a ideia simples, prática, de querer ganhar um peão. Jeito fácil de jogar isso. Dama E4, defendo. Ah, mas aí tá cravado aqui o cavalo. É, mas conseguimos defender. Tá. Agora, esta posição é a posição crítica. É aqui que nós vamos parar, é aqui que nós vamos estudar. Veja, ó, nós pensamos no geral, mas vivemos nos detalhes. Pensar no geral é análise e viver nos detalhes é o cálculo. Então, essa posição, esse diagrama exatinho aí, não esses lances anteriores, eu busquei a partida toda para trazer aqui para você, mas esta posição está no livro A Essência do Jogo Xadrez, que é do Soltis, o GM Andrew Soltis. Eu gosto muito dos livros dele, já fiz aqui no Clube Xadrez Online um de técnica de defesa, baseado no livro A Arte da Defesa. Recentemente fiz aqui um curso em cima desse conteúdo, aqui exatamente, a essência do jogo de xadrez, que trabalha com análise, com cálculo. Em breve nós vamos ter um de estrutura de peões, que é um outro livro muito bacana dele. Então, olha só, esse dama B7 tem suas ideias, mas nesse momento, o que fala o Soltis? Ao invés de você simplesmente já ir direto ali para os detalhes, direto para o cálculo, você tem que pensar o geral. Esse pensar o geral é exatamente a parte avaliativa, a parte de análise. Então não saia doido calculando. Você primeiro precisa entender o que está acontecendo. Vamos destacar algumas coisas para as brancas e para as pretas? Vamos lá. Ó, branco tem uma coluna aqui muito forte. Quer dizer, toda a partida, ao longo desses lances aí que a gente foi acompanhando, tinha esse mote, tinha essa ideia. Abrir a coluna H e despejar
potência lá, forças em cima desse roque pequeno do adversário. Beleza. Nós temos uma dama que está muito forte aqui também, ó, conjugando as ações. Nós temos o que a gente poderia agregar a isso? Ah, professor, nós temos uma estrutura superior de peões, 2 blocos. E o adversário? Já nós vamos ver, ele tem mais blocos. Então, eu destacaria aí o cavalo centralizado, esse bispo ele está defendendo T4, está defendendo o centro e está de olho também em ataques na ala do rei. Então, são 2 peças menores que têm atividade. E nós temos aí uma dama conjugada aí a sua ação com as torres, então as peças pesadas muito aptas a atacar o adversário. E veja a problemática. Olha aqui. Nesse espaço que está o rei, praticamente não tem apoio. Só 2 peõezinhos. Cadê o peão de F? Cadê o cavalo? O bispo poderia estar ali em G7, ele está em E5, quer dizer, está faltando peça para ajudar esse rei. E aí, então, ó, já fica de olho. Se o rei do adversário está mais fraco, vamos em cima dele. Agora, vamos ver para as pretas o que tem? Então, olha só. O branco tem um peão débil aqui. Peão avançado, peão atrasado, peão dobrado, peão isolado. Às vezes, os peões colgantes. Tem, né, uma gama de peões que podem ser fracos. Então, esse D5 está sendo atacado. É um peão que está avançado. Nós temos um que está atrasado aqui também. O adversário poderia pressionar, às vezes, aí em um final de partida, mas as pretas estão trabalhando na ala da dama. Coluna C que é o importante agora. Mas esse peão de F3 é atrasado e o de D5 é avançado. Então são 2 pontos de ataque para o adversário. Par de bispos. E4, C5 é uma partida semi-aberta. Em sendo semi-aberta, a tendência é que os bispos eles sejam melhores que os cavalos. Então, se você tem um jogo fechado, D4, D5, semi-fechado, D4, qualquer coisa que as pretas fazem que não D5, a tendência, algumas aberturas, defesas aí de flanco, a tendência é ir para um jogo um pouquinho mais fechado. E4, E5, E4 toda vez que as pretas não respondem, então E5 é semi-fechada, esse tipo de posição, a tendência é você ter bispos melhores que cavalo. Por isso que em geral é 3,5 do bispo e 3 pontos do cavalo. Então, tá ali o par de bispos. No final de partida, as pretas poderiam disparar o peão lateral. Então, no final só de peões, por exemplo, você tem um H5 aí. E com isso cria o peão passado lateral. Bom, tenho problemas aqui também. Tem 3 grupos de peões, 3 ilhas. E os peões é como se fosse um esqueleto ali, né? Imagina um esqueleto onde você dá o esqueleto ósseo, esta proteção aos órgãos do corpo, sustenta o corpo. Quanto mais quebrado tiver, mais problemas a gente tem. Um outro exemplo seria uma corrente. São os elos de uma corrente. Quanto mais essa corrente está quebrada, mais fraca ela está. Então, se eu tenho 2 blocos e o adversário tem 3 blocos, a mesma quantidade de peões, o meu final é superior, porque eu tenho mais pontos para atacar. Então, o adversário teria que evitar o final, por exemplo. Bom, então, ó, tem a coluna aqui também C, né? Ó, muito forte, está contra-atacando. Então, de fato, as pretas têm algumas coisas de tática e especialmente de estratégia. E nós, sobretudo, ali um ataque direto na ala do rei pela coluna H. Agora, isso aí é o do geral, é a análise. Agora, vamos para a parte de cálculo, para o concreto, para o efetivo. E aí, daquilo que você viu de temas que você encontrou no geral, você começa, como se fosse um efeito magnético.
você começa a encontrar lance, mas puxado por esses temas. Por exemplo, se a coluna H, a gente já estava de olho nela, torre toma H7, pode ser uma jogada interessante. Esse peão era um peão fraco aqui também, um dama E4, pode ser interessante. Então, tá vendo? Daquilo que você consegue identificar no geral, na hora de ir para os detalhes, de você entrar no cálculo em si, é só puxar, buscar os motivos, os temas, os elementos que você encontrou no geral, fica mais fácil. Então, as duas possibilidades aqui, dama E4, segura mais a posição e torre toma H. E foi exatamente assim que jogou o Piquet. Torre toma H7. Rei toma, torre H1 e agora torre H6. Então, esse é o ponto. Lembra que nós falamos, só tinha 2 peões, eliminamos um peãozinho, custou, claro, uma torre. Eliminamos um peão, mas agora esse rei ainda está mais fraco. Torre G8, para depois que a gente tomar, ter a fuga do rei. E aí, torre toma G6. Esse torre toma G6 tem 2 caminhos agora. Eu posso fazer rei F8 e rei H8. O grande problema da defesa é que você vai gastando energia ali, você vai tentando descobrir, né, uma série de ameaças que o adversário pode fazer. Em algum momento pode ser que você erre a defesa. Então, o ideal aqui seria rei F8. Porque se torre toma, rei toma, dama lá, rei H8, dama H6, aqui só vai empatar. Porque não pode, ó, rei H8, não pode fazer bispo G7, porque a gente joga bispo H6, não pode fazer rei F8, também por conta de bispo H6. Mas o Sosonko vai para esse rei para cá. E aqui então dá problema. Dá problema porque ao invés de trocar as torres e entrar nessa linha de empate com dama G6, o Piquet dá um cheque de novo. Aí vem com o rei e aqui, ó, exclama, cavalo E6, bispo toma, peão toma, ameaçou. Dama G6, o problema agora é nas casas brancas, né? Tá com o bispo de casa preta, nós vamos entrar nas casas brancas, G6 e F7. Dama F5. Quando o adversário fizer bispo F6, nós vamos jogar dama H5 e aí acabou a partida, porque não existe aqui a defesa com torre G7 por causa do cheque. E aí quando volta, está desprotegido F7. Então, quando fez dama H5, pronto, acabou, o adversário já abandonou. Este PGM dessa partida e as análises que eu fiz está embaixo do vídeo. Você entra na descrição, você já encontra. Eu coloquei aí também todos os nossos e-books do método 6 pilares, o método 6Ps, que eu trabalho aqui com os alunos. Ele foi criado em 1989 e eu venho desenvolvendo de lá para cá esse método. Por ele já passaram cerca de 16.500 alunos, felizmente com muito sucesso. É gratuito, você consegue baixar também aí olhando, né, na descrição do vídeo. Continue acompanhando o canal do Clube Xadrez Online. Até nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal. Nós temos mais de 1.200 vídeos esperando aqui por você.